Oi, pessoal, tudo bem? A gente já tem aqui no canal um vídeo ensinando a fazer esse porta-papel de crochê, feito com fio náutico. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz a parte de baixo, que ela abre e fecha para a gente colocar o papel. Eu fechei com zíper. Aí eu vou mostrar como é que eu fiz essa costura do zíper para vocês. Vamos lá. Aqui eu já fiz a costura de um zíper. E vou colocar o outro aqui, vou usar uns alfinetes para prender, para ficar mais fácil de fazer essa costura. Então eu coloquei 2 zíperes pequenos, mas você pode colocar um grande só, também vale. Aqui eu vou prendendo o zíper ao redor da peça. A peça ela tá do lado contrário, tá? Porque daí a costura vai ficar pro lado de dentro. Então a gente virou toda a peça do lado contrário para que a gente pudesse prender o zíper. Para costura eu vou usar uma linha de costura. Nesse caso eu vou usar uma linha branca, mas pode ser da cor do zíper também, que fica bem legal. Aí na hora de começar a costura, a gente vai começar aqui com a linha dupla. Aí eu posso pegar essa linha aqui no final pela argolinha e já prender ela, né? Não precisa nó de início. Ó, essa linha aqui é do outro trabalho, é do outro zíper, né? Deixa eu tirar ela aqui. Isso. Agora a gente já tem o primeiro nozinho do início. Vou colocar ela para trás para não me incomodar mais. Puxa bem. Vou tirar o alfinete, que a gente pode ir tirando conforme vai costurando. E vou começar a costura fazendo o ponto atrás. Acho que é assim que chama, ponto atrás. Esse ponto vai deixar o zíper bem costurado. Então a gente pega aqui no início, passa a agulha por dentro, pega o crochê embaixo. Não precisa ultrapassar lá pro outro lado, tá? Pode só pegar por dentro dos pontos, porque a linha é bem grossa. Aí não vai aparecer do outro lado essa linha, vai ficar bem escondidinha. Aí a gente empurra aqui e puxa. Tá? Dá uma ajustada. E aí agora a gente vai lá atrás, por isso ponto atrás. Passa a agulha por baixo e sai na frente. Aqui na frente, passa a agulha de novo. Puxa a agulha, dá uma ajustada no ponto e vamos de novo, lá de trás para frente. A gente tenta deixar todos os pontinhos do mesmo tamanho. Às vezes é difícil porque fica bem duro de passar o fio no meio desse crochê com o fio náutico, mas a gente vai tentando deixar todos eles do mesmo tamanho para ficar uma uniformidade e aí os pontos ficam bem bonitos. Olha só, a gente vai fazendo os pontos, passando de trás para frente, sempre tentando deixar na linha reta. Tem uma costurinha aqui no zíper que pode nos dar de base para fazer essa costura. Então a gente sempre tem que tentar deixar em cima dessa costura. E aí a gente vai repetindo esse mesmo trabalho até o final do zíper, só passando de trás para frente os pontos em linha reta. Só para lembrar que a gente trabalha com a peça do avesso. A costura a gente faz no avesso, porque aí não vai aparecer na frente essa costura, ela vai ficar completamente escondida entre os pontos do crochê. Então só lembrar de virar ela do avesso e colocar o zíper também de avesso, né, do lado contrário. Que já me aconteceu de costurar todo o zíper e quando eu virar ele tá escondido por dentro, né? Então, só lembrar de colocar o zíper também ao contrário. Já tô chegando aqui no finalzinho do zíper, sempre trabalhando nesse mesmo ponto. Deixar bem puxadinho para não ficar frouxa a costura, que daí ela aparece. A gente deixar bem apertada, ela fica bem escondida. E a gente vai trabalhando então até o final desse zíper. Eu trabalhei aqui com 2 zíperes pequenos, porque era o que eu tinha dessa cor rosa em casa, né?
mas talvez fazer com um zíper só. Medir mais ou menos o tamanho da circunferência que fica a peça e colocar um zíper só. Não que ele precise ficar na peça toda, né? Dá para deixar um pouquinho de costura, como eu vou mostrar para vocês que o meu também ficou, que a gente vai ter que costurar porque o zíper não alcançou do início ao fim, mas que ele fique uma boa abertura para que depois a gente possa colocar o papel tranquilamente. Então pode ser feito com zíper só ou com dois, como eu estou fazendo aqui, que vai abrir um para cada lado para colocar o papel. Aí você escolhe como é que fica melhor para o teu trabalho. Agora, com o zíper aberto, eu pego a parte de baixo, também no avesso, e começo a costura do outro lado. Da mesma forma, a linha dupla, pego a argolinha que ficou aqui, ó, bem pequenininha, mas eu cato ela aqui para poder passar. Aí já faço o primeiro nozinho, fica firme. E aí eu vou passando em toda a borda dessa parte de cima. Essa aqui eu não alfinetei, porque como ela fica mais redondinha nessa parte, aí talvez me incomodava um pouco os alfinetes. Aí você vê como fica melhor, se colocar os alfinetes, não colocar. O importante é deixar ele bem certinho, para que a costura de um lado fique igual do outro e o zíper possa abrir e fechar de uma forma bem fácil. Então a gente vai passando aqui e os pontos que a gente vai fazendo é o mesmo ponto que a gente fez do outro lado. Então é só a gente costurar da mesma forma, passando pelo ponto atrás, a gente vai para frente. Aqui, ó, deixa eu arrumar. Uma forma para vocês enxergarem direitinho. Pegando atrás, passando por entre o crochê e vindo para frente. Peraí, eu quero colocar retinho, mas é tão dura essa linha. Mas vamos lá, devagarinho a gente vai conseguindo fazer. Eu, como tenho dois zíper, vou ter que fazer com os dois, né? Começar com um e depois com o outro. Mas eu acho que já deu para entender como é que é a costura. É só isso mesmo, repetindo esse mesmo passo de fazer o ponto atrás dos dois lados. Só lembrar de fazer do lado avesso. Já terminando aqui a costura do zíper. Aí, quando a gente termina, só lembrar de fazer todos os arremates dos fios, deixar eles bem fechadinhos. Dá para esconder essa linha entre os fios do crochê, porque a linha é grossa, não vai dar para enxergar. Aí fica bem finalizado e escondido os fios. E depois que a gente terminar, é só virar do lado correto, do lado direito, e pelo direito é que a gente vai fazer a costura da parte que faltou. (10-0) aqui para a peça, mas eu consegui virar. Aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo. Fechei o zíper, os dois ficaram certinhos. E aqui é a parte de trás aberta. A gente vai fechar com a própria linha do trabalho. Então, pegando aqui um pedaço do fio náutico, com essa agulha de tapeçaria, e a gente vai fazer uma costura bem simples. Pegando nessas alcinhas que sobraram aqui, uma de cima e uma de baixo, deixa aqui um bom pedaço de fio para depois fazer o arremate. E aí a gente vai passando, ó, pegando aqui um de baixo, puxa, e aqui um de cima. Deixa eu ver se é este. Acho que não. Deixa eu pegar melhor aqui o trabalho, para que a gente consiga enxergar bem qual é o ponto, tá? Ó, então essa aqui, ó, essa que é a argola que tá faltando, que é a próxima, né? Aí a gente puxa o fio para deixar bem apertado, sempre deixando espaço lá para arrematar lá no início. E aí a gente vai fazendo essa costura dessa forma, pegando um embaixo e um em cima. Sempre lembrando só de puxar bem o fio para ficar apertada essa costura e ela ficar uma costura bem fechadinha que vai ficar praticamente imperceptível.
aqui já terminando os últimos pontos que sobraram aqui na minha peça. A gente vai fechando eles até chegar aqui no zíper. E aí passa para trás, para dentro, né? Para fazer o arremate e esconder o fio ali atrás. Terminada aqui a costura, ficou bem bonito. A gente então coloca o papel dentro, fecha o zíper dos dois lados. E já com o papel dentro, a gente vai tirar só esse papelão do meio. Tenta afastar assim com a tesoura. E vai tirar esse papelão para poder puxar o papel. E aí puxar ele aqui por esse buraquinho, que aí a gente vai puxando ele conforme a necessidade de usar o nosso papel. Aqui, ó, vai puxando, ficou umas partes meio rasgadas, porque na hora de tirar o papelão a gente acabou cortando. Mas enfim, ficou aqui, ó, o nosso porta-papel, super legal. Uma maneira bem bonita de poder ter o papel, assim, no inverno, em cima da nossa mesa de trabalho, ou mesmo em casa, para oferecer para as visitas. Fica uma maneira bonita e diferente de colocar o nosso papel. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilha, segue o canal e comenta aí o que tu achou desse trabalho.